turma de questões de mídia. Nós somos os alunos Felipe Ladeira, Tamires, Gabriel Zanin, André Rachid, Rafael, e falaremos sobre o tema efeitos visuais na nossa G2 de questões da professora Regiane Espírito. Dentro desse tema nós falaremos sobre a definição de efeitos visuais, sobre técnicas envolvendo o meio de entretenimento e da publicidade. Também faremos alguns exemplos muito marcantes nessa área e espero que vocês gostem e curtam no final, isso é mais importante. Bom, como vimos dito anteriormente, falaremos de efeitos visuais no nosso trabalho. Mas o que é um efeito visual? Quando você escuta esse nome, você não pensa em efeito especial? De fato, ambos são muito próximos, e não se pode falar de um sem falar do outro. O efeito especial é utilizado quando precisamos de uma cena que seria impossível de acontecer naturalmente. Ou seja, o diretor de um filme não pode esperar que aconteça uma batida de carro para que ele possa filmar e então colocar no filme. O que ele faz então é simular essa cena. E é para isso que é utilizado o efeito especial, para criar uma cena de batida, cenas de explosões, entre outras, cenas físicas que podem ser filmadas. Veja agora um trecho do filme Fantasma da Ópera. A cena que você acabou de ver, a queda do candelabro, foi filmada uma vez em vários ângulos e não poderia ser refeita. O candelabro realmente caiu, se quebrou, destruiu parte do cenário e colocou fogo em outra parte. Uma cena assim, além de cara, é perigosa para atores contratados que estavam lá e tiveram que correr. Mesmo eles sendo treinados para isso, um erro poderia custar vidas e muito dinheiro. Uma alternativa para isso são os efeitos visuais. Veja agora um vídeo que exemplifica um efeito visual. A cena que você acabou de ver do filme A Origem é um exemplo do que os efeitos visuais são capazes de fazer. A cena das explosões de várias partes do cenário seria inviável em uma produção normal, seria incapaz de ser filmada. Ou seja, os efeitos visuais são utilizados como cenas perigosas como a do candelabro, ou ainda cenas impossíveis como a do Inception, precisam ser feitas. Eles são feitos com o auxílio de computação gráfica. Os efeitos visuais ampliam a capacidade de uma produção, seja ela um filme, um jogo ou até um comercial de TV. Com ele, nós podemos ir de efeitos simples, como um efeito de câmera lenta, até coisas mais complicadas, como criar totalmente um universo inexistente apenas em computador. Ou por que não, pessoas atuando com dragões, dinossauros ou seres que não existiriam. E mais além, por que não fazer magia? Tudo isso é possível graças aos efeitos especiais. Vemos assim que todo efeito visual é também um efeito especial, porque a finalidade de ambos é a mesma: criar uma realidade que não existe para um filme, jogo ou qualquer outra coisa que seja preciso. A diferença entre eles são as técnicas. O efeito visual utiliza de computação gráfica, entre outras coisas que citaremos no trabalho, ao passo que o efeito especial utiliza de modificações de cenário, modificações de maquiagem para criar monstros se necessário, entre outras coisas físicas. Então, o efeito visual é um efeito especial, uma forma de efeito especial, mas nem todo efeito especial é um efeito visual. Existem várias formas de fazer um bom efeito visual. Dando continuidade, falaremos de algumas das técnicas utilizadas hoje em dia para fazer esses efeitos e citaremos exemplos marcantes e clássicos de efeitos visuais. Os efeitos visuais abusam de CGI,
também conhecidos por Computer Generated Imagery, ou seja, imagens geradas pelo computador. O que o CGI faz é aplicar os gráficos tridimensionais a efeitos especiais em filmes, jogos, simuladores, entre muitos outros. Como os softwares que disponibilizam essa tecnologia estão mais acessíveis e os computadores de hoje em dia possuem uma capacidade de processamento muito superior, os trabalhos em CGI tornaram-se mais viáveis para pequenas empresas e artistas independentes. As cenas geradas podem ser tanto estáticas quanto dinâmicas. As estáticas consistem basicamente em paisagens realistas geradas a partir de cálculos algorítmicos. Um mapa topográfico com níveis de altura variados pode ser criado utilizando algoritmos fractais relativamente simples. Combinadas a técnicas como Chroma Key e Motion Capture, sobre as quais abordaremos mais a fundo em breve, as imagens estáticas são bastante úteis para projetar a ambientação de filmes, por exemplo, especialmente cenários que ofereceriam algum tipo de risco durante a filmagem ou que fossem simplesmente possíveis de serem reproduzidos. As dinâmicas, por outro lado, possuem uma gama de possibilidades ainda mais abrangente e são divididas em dois grupos, os que não permitem interação e os que permitem. Computer Animation, ou animação digital, é um método utilizado para gerar imagens dinâmicas renderizadas de modo a parecer com um filme. Embora seja capaz de criar a ilusão de movimento a partir da movimentação de um modelo em 3D frame por frame, a animação digital não permite interação, sendo geralmente utilizada em filmes, animações e comerciais. Como vocês já devem saber, os modelos tridimensionais são produzidos através de uma espécie de esqueleto virtual em que cada articulação é devidamente programada de forma a possibilitar uma movimentação do modelo. O animador então manipula a figura em keyframes, estabelecendo pontos iniciais e finais de uma animação para criar uma transição convincente e realista. As diferenças entre os pontos são automaticamente calculadas pelo computador, em um processo conhecido por morphing. Depois disso, o trabalho é então renderizado para que o resultado final com os acabamentos prontos e o posicionamento da figura em relação ao ambiente virtual como um todo seja obtido. A animação digital é como se fosse um stop motion, só que sem a necessidade de fazer modelos físicos, já que todo o processo é realizado no computador. Um termo conhecido por Virtual World ou mundo virtual é aplicado ao ambiente em que os elementos podem ser alterados dinamicamente de acordo com a perspectiva em que o mesmo é visualizado. Um mundo virtual, ao contrário de uma animação digital, permite a interação do usuário com o personagem virtual. Para que essa interação seja possibilitada, a renderização deve ser realizada em tempo real, correspondendo a cenas visuais específicas que variam constantemente de acordo com a interação com o sistema. Por isso, esse conceito é geralmente aplicado em jogos e simuladores. Seja para imagens estáticas, seja para imagens dinâmicas, o CGI ainda enfrenta alguns desafios para atingir o fotorrealismo pleno. Um deles, provavelmente o mais discutido, é a reprodução da pele humana. Se já é complicado criar algo que se assemelhe à pele humana em nível estático, fazer com que ela simule os movimentos de pele de maneira realista e fazer com que ela responda a ações e estímulos do ambiente é algo extremamente difícil de alcançar. Isso não impossibilita a criação de personagens extremamente detalhados a partir de um modelo humano, como David Jones, de Piratas do Caribe, ou Gollum, de Senhor dos Anéis. Mas ainda assim, não há um fotorrealismo pleno. Outra dificuldade encontrada é a animação de roupas e de alguns tipos de tecidos. Embora a criação de elementos tridimensionais baseados em tecidos seja possível em um nível realista, fazer com que a roupa de um personagem se movimente e se contorça de maneira natural ainda é uma pedra no caminho de muitos animadores. Similar ao caso dos tecidos, está a reprodução da movimentação do cabelo. É difícil atingir um nível de fluidez que se aproxime da realidade. Similar ao caso dos tecidos, está a reprodução da movimentação do cabelo. É difícil atingir um nível de fluidez que se aproxime da realidade. Embora ainda existam paradigmas a serem rompidos, o CGI tem um papel importantíssimo no campo de efeitos visuais e definitivamente não é algo a ser desconsiderado.